Mas Carlinhos levantou a mão, misericórdia. Carlinhos é uma bênção para a irmã Maria, minha esposa abençoada. Meus irmãos, a mulher tem que ser bênção. A esposa tem que ser uma bênção na vida do homem e não maldição, não perturbação, não inquietação. A mulher tem que ser uma bênção. Se não estiver sendo bênção, meus irmãos, está sendo maldição. Se não estiver sendo bênção, está sendo tragédia na vida do homem. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. Ou seja, uma esposa que é bênção é uma mulher sábia. Uma esposa que é bênção é uma mulher que edifica sua casa. É uma mulher que o marido tem prazer em dizer: eu casei com uma mulher abençoada. Eu casei com uma mulher virtuosa. Os meus amigos, os meus colegas de trabalho vão para o trabalho com a cara empurrada, reclamando da esposa. Graças a Deus eu não tenho o que dizer da minha esposa. Por quê? Porque a minha esposa é uma bênção. A minha esposa é uma mulher graciosa. A minha esposa é cheia do Espírito Santo. Mulher sábia é mulher cheia do Espírito Santo. Mulher sábia, meus irmãos, é uma mulher que se rende ao Espírito Santo. Mulher sábia é uma mulher que entende que o propósito dela na vida do homem é ser uma bênção e não uma maldição. Uma mulher sábia, uma mulher cheia da sabedoria do Espírito Santo, compreende que o homem é o cabeça do casamento. E ela compreende isso por temor ao Senhor. Se submete a essa ordenança da palavra de Deus por temor ao Senhor. Uma mulher sábia, por temor ao Senhor, se submete à autoridade do homem, ao sacerdócio do homem. Mas deixa eu aqui dar um exemplo importante. Mulheres, sejam submissas aos seus esposos se eles forem tementes ao Senhor. Sejam obedientes ao seu esposo naquilo que eles estiverem fazendo à luz da palavra de Deus. Não sejam obedientes cegas. Não sejam submissas de forma irresponsável. Sejam submissas, sejam obedientes se o seu marido, se o seu esposo estiver ali fazendo algo para a glória de Deus e de acordo com a vontade do Senhor. Caso contrário, a Bíblia te autoriza a não obedecer. A Bíblia te autoriza a não se submeter à ordenança, a um mandamento, vamos assim dizer, que um homem possa te dar, sem que este mandamento não seja da vontade de Deus. Se essa ordenança não for para a glória de Deus, não obedeça, não se submeta. Caso contrário, você estará pecando. Certa vez uma mulher me procurou. Ela é cristã, ela é crente. Ela me procurou pedindo o seguinte conselho: pastor, o meu marido me convidou para ir a uma festa, para ir a uma confraternização do emprego dele, do trabalho dele. Mas pastor, lá vai ter bebida, pastor, lá vai ter cigarro, pastor, eu devo ir? E sem nenhum peso no meu coração, disse: minha irmã, a senhora pode ir. A senhora está indo a uma confraternização do emprego do seu esposo, aos colegas do trabalho, ao patrão dele. Vai e se coloca ao lado lá do seu marido. Só não beba bebida alcoólica, só não fume, mas você precisa estar do lado do seu marido. É uma confraternização de trabalho. Em todos os lugares que eu já trabalhei, tinha confraternização, e na maioria das vezes eu e mais dois éramos os únicos crentes. Rolava bebida, rolava cigarro, mas eu estava lá, porque era uma confraternização da empresa, do trabalho. E meus irmãos, se a minha fé em Cristo me afasta das pessoas, eu não estou tendo fé em Cristo. A minha fé em Cristo deve me aproximar das pessoas, principalmente daqueles que necessitam ouvir a voz de Deus. E em todas essas confraternizações, quando eu não recebi a oportunidade para orar, eu levantava o dedo para dizer: vamos orar. Ou seja, uma oportunidade de você testemunhar Cristo. Porém, eu disse a essa irmã: se ele te convidar para o bar, não vá. Se ele te convidar para qualquer outro ambiente que não seja esse ambiente de confraternização de trabalho, não vá. Mas como esposa, esteja do lado do seu marido ali naquela confraternização.
Então, eu ensinei a essa irmã a ser submissa, mas ser submissa de forma sábia. Ser submissa da forma correta, dentro daquilo que a Bíblia autoriza. Mas as irmãs, esposas, mulheres aqui nessa noite, se dediquem a ser cheias do Espírito Santo, para receberem sabedoria, para receberem conhecimento, para receberem virtude do Senhor. Uma mulher bênção de Deus, meus irmãos, é sábia no cuidado do lar. E sim, eu estou dizendo de limpeza. Eu estou dizendo de prato limpo, de roupa limpa, de quarto arrumado. O homem pode ajudar, não somente pode, como deve. Mas eu acredito que a mulher tem uma delicadeza melhor para isso. Eu acredito que a mulher tem um dom melhor na arrumação da casa. Jennifer nunca perde a oportunidade. Todas as vezes que eu varro a casa ou que eu passo pano, ela sempre tem que dizer: tem um pouco de terra, tem uma mancha ali. Eu não duvido que de fato tenha, porque o homem geralmente não faz perfeito, mas a mulher recebeu de Deus essa capacidade. Homem, ajude a sua esposa. Homem, varra a casa, lave prato, passe pano. Homem, participe das tarefas do lar. Isso é agradável ao Senhor. Mas temos que compreender que a mulher recebeu de Deus essa virtude, que a mulher recebeu de Deus essa missão de zelar da casa, de cuidar da casa, de manter a casa, meus irmãos, devidamente organizada. Meus irmãos, uma casa desorganizada, uma casa suja, acaba sendo atraente aos demônios. O demônio gosta de sujeira, o demônio gosta de bagunça, o demônio gosta de algazarra no lar. E a mulher é uma zeladora do lar. A mulher é uma edificadora do lar para manter a casa em ordem, para manter a casa limpa. Uma mulher dedicada a manter a sua casa arrumada é uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher bênção de Deus na vida do homem é uma mulher sábia na educação dos filhos. A mãe, a mulher, vocês precisam ensinar os seus filhos, principalmente a respeito de Deus. Ensina seus filhos a orar. Ensine os seus filhos a ter temor do Senhor. Ensine os seus filhos a buscar a Deus. Sente do lado deles e ore com eles. Se ajoelhe do lado deles e ore com eles. O homem pode fazer isso, o pai pode fazer isso, pode e deve fazer. Mas em nossa sociedade, meus irmãos, é a mulher que passa mais tempo com as crianças. Em nossa sociedade é a mulher que acaba passando mais tempo com os filhos. Então, essa responsabilidade, pelo menos de maior tempo, de ter mais tempo, fica com as mulheres. E uma coisa aqui que eu preciso ensinar, porque temos aqui Léo, temos também Nick, temos também o Josino, famoso galego. Eles não são pais biológicos, são pais por amor. Então, o conselho que eu dou para a Rosário, o conselho que eu dou para a Carla, o conselho que eu dou para a Jaiane: não desautorize os seus esposos no que diz respeito à educação dos filhos. Ah, mas ele não é pai biológico, mas é pai por amor. Não rejeitou os seus filhos. Então, quando você vê eles chamando a atenção dos seus filhos, corrigindo os seus filhos, não faz bico não. Não fica contrariando não. Fique em silêncio. Ah, pastor, mas eu não gosto que ninguém brigue com meu filho. Ele não é pai dele. Então reclame longe do menino. Reclame longe da menina. Porque, minhas irmãs, se vocês defenderem os seus filhos diante de uma correção que os seus esposos estiverem dando para eles, esses meninos vão crescer asa. Esses meninos irão crescer e nunca vão enxergar eles como autoridade dentro da casa. E quem vai pagar o pato é você, não é ele não. Mãe que defende filho, dá asa para o filho. Pai que defende filho, dá asa para o filho. Muitas são as vezes que, de vez em quando, assim, na verdade, não são muitas as vezes, mas de vez em quando eu não concordo com algum castigo que Jennifer dá aos meninos. Algum tapa, assim, sabe, além do necessário. Mas eu nunca reclamo ela na frente deles. Eu sempre vou a um lugar ou aproveito uma oportunidade que está somente eu e ela para dizer: você não exagerou? Precisava fazer aquilo? Porque eu sei que se eu fazer isso na frente de Lucas, se eu fazer isso na frente de Levi, se eu contrariar minha esposa diante de uma correção que ela está dando para os meninos, vai entrar na mente deles o seguinte:
eu vou aprontar, mas o meu pai vai me defender. O mesmo acontece o contrário. Eu vou aprontar, o Léo vai reclamar, o Galego vai reclamar, o Nico vai reclamar, mas a minha mãe me defende. Eu vou me abrigar debaixo das asas da minha mãe. Vocês vão pagar um pato muito sério lá na frente. Abre os seus olhos. Vocês casaram com homens que se tornaram pais por amor. Dê autoridade para esses homens ser pai. Porque senão vocês vão pagar o preço. Então tenham sabedoria, sejam cheios do Espírito Santo e deixe que esses homens que são pais por amor sejam de fato a autoridade na vida dos seus filhos. E se não gostou de alguma coisa, de alguma bronca, de alguma correção, se queixe no particular, se queixe entre quatro paredes, mas nunca na frente deles, para que eles não vejam vocês como advogadas, para que eles não criem asas para aprontar mais e mais. Amém? Uma mulher cheia do Espírito Santo, meus irmãos, uma mulher que é bênção de Deus, não é descontrolada a respeito do dinheiro. E geralmente mulher tem uma tendência muito forte a ser descontrolada no que diz respeito para dinheiro. Mulher muito facilmente gasta dinheiro com coisa que nem precisa. É como se fosse o natural da mulher. Não está precisando de um sapato, mas compra. Vai lá na sapateira, tem uns 200 pares de sapatos. Não está precisando de um vestido novo, mas compra. Vai lá no guarda-roupa, tem um bocado de vestido novo. Meus irmãos, eu soube de um caso. Muito triste, que infelizmente contribuiu para o suicídio de um homem. Um homem descobriu que a esposa estava devendo a tanta gente, até mesmo a agiota. E o agiota passou a cobrar ele. Ela comprava em um canto, comprava em outro, pegava cartão emprestado de um, de outro, se endividou totalmente para tentar resolver o problema, pegou dinheiro emprestado com a agiota, não conseguiu pagar, e o marido não sabendo de nada. Quando o marido soube, já foi com cobrança ali no pé do ouvido. Cobrança violenta. E o que mais decepcionou ele, com certeza, foi saber que a mulher estava fazendo dívida sem ele saber, porque isso machuca. E infelizmente esse homem cometeu suicídio. Terrível. Então a mulher cheia do Espírito Santo tem que ser sábia a respeito de finanças. Graças a Deus, meus irmãos, Jennifer, eu vou usar essa palavra aqui, mas é no bom sentido. Graças a Deus, Jennifer, quando me perturba a respeito de dinheiro, é por coisa assim tão boba. Nilo, passa no mercado, compra carne moída que eu quero fazer pastel. Coisa simples. Ou mulher que não me incomoda a respeito de roupa, a respeito de sapato, a respeito de joia, a respeito de maquiagem. Graças a Deus. Graças a Deus. Sossego total, sabe? Sossego total. E não é de agora, não é porque agora a gente não está assim muito bem financeiramente. Desde quando eu trabalhava no banco e ganhava bem, nunca me azucrinou. Teve um tempo que ela estava focada nessas plantinha suculenta, né? Então todas as vezes que a gente ia no mercado, tinha que comprar uma suculenta. Mas nem fazia muita diferença, que descontava no vale da alimentação, então não tirava assim do próprio bolso. Mas graças a Deus, essa mulher, a respeito de finanças e de tantas outras coisas, graças a Deus, é uma mulher graciosa. Mas vigie, mulheres, vigie. Muitos casamentos são destruídos por conta de dinheiro, por conta de finanças, por conta de descontrole. E me perdoe as mulheres, verdade tem que ser dita, geralmente as mulheres são mais inclinadas ao consumismo, a comprar coisas sem necessidade. Então abra os olhos, sejam cheios do Espírito Santo, sejam controladas em nome de Jesus. E por fim, meus irmãos, uma mulher sábia, uma mulher que é bênção, uma mulher que é cheia do Espírito Santo, é uma mulher que teme ao Senhor e é uma mulher de oração. Na verdade, se a mulher for uma mulher de oração, ela vai ser bênção em todas as áreas da vida dela. Se a mulher se dedicar à oração, ela vai ser cheia do Espírito Santo em todas as áreas da vida dela. Por isso que eu decidi terminar com essa chave. Mulher sábia, mulher bênção, é uma mulher de oração. Mas por fim, meus irmãos, essa ministração não é somente sobre as mulheres,
é também sobre os homens, é também sobre os casais. Nós, homens que aqui estamos, precisamos aprender, precisamos nos render, precisamos ser de fato cheios do Espírito Santo no zelo e no cuidado para com a sua esposa. E como pastor, vou dizer isso aqui, ó, mulheres dessa igreja, vocês estão autorizadas para procurar minha esposa para descascar os seus maridos. Pastor, Jennifer, eu estou passando por essa luta, meu marido, meu esposo, vocês estão autorizados. Ah, pastor, mas ele vai ficar sabendo. Não vai ficar sabendo não. Pode compartilhar, porque isso não pode acontecer na igreja não, meus irmãos. Homem cabeça de jegue não pode existir na igreja. O mesmo vale para os homens. Homens, podem me procurar. Pastor, preciso começar no senhor, pastor. Minha esposa, misericórdia, pastor. Não estou aguentando aquela mulher, pastor. Não, você vai aguentar. Você vai aguentar, com certeza você vai aguentar. Mulher cabeça de jegue. Temos que ser cabeça de ovelha. Temos que ser homens e mulheres cabeça de ovelha no casamento, meus irmãos. Ovelhas pastoreadas por Cristo. Amém? Os solteiros ficaram um pouquinho assim, tristes, escanteados. Ah, pastor, não tenho mulher, eu nem podia ter ido para a igreja hoje, pastor, que tristeza. Mas serve para vocês, quando vocês casarem, tá bom? Como vocês procederem. Amém? Essa é da palavra, meus irmãos. Essa é da palavra. Acho que ninguém sentiu vontade de sair correndo. E eu oro e tenho esperança que essa palavra venha fazer diferença na nossa vida, venha fazer diferença, meus irmãos, em nosso coração, venha fazer diferença, meus irmãos, em nosso casamento. Amém? E eu prego aqui com respaldo. Minha esposa está ouvindo essa pregação e pode ter certeza, meus irmãos, que se eu não tivesse respaldo, se eu não tivesse de mim mesmo capacidade de proclamar essa palavra, ela seria a primeira a ficar dando direto ali também, ó. Mas graças a Deus eu estou pregando essa palavra porque eu estou me aperfeiçoando. Eu não sou perfeito. A maioria do que foi pregado aqui, eu ainda não me encaixei no que foi pregado aqui nessa noite totalmente. Mas o pouco que eu já me encaixei é o suficiente para a minha esposa não ficar olhando para mim assim com um olhar curto. A minha esposa confirma que de fato eu estou me esforçando para ser um cabeça de ovelha e não um cabeça de jegue. Amém? Glória a Deus. Vamos à ceia, meus irmãos. Vamos à ministração da ceia. Aqueles que não assentar à mesa, por favor, bem à frente. Aqueles que não, temporariamente, por enquanto, fiquem sentados aí no nome de Jesus e participe conosco.